Nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Este é o livro da Bíblia que estamos estudando às quartas-feiras. Hoje vamos analisar uma porção no capítulo 2 de 1 aos Coríntios. Então, abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Hoje vamos analisar os versos 6 a 12. Na quarta-feira atrasada, porque quarta-feira passada nós não tivemos o estudo, na quarta-feira atrasada nós estudamos os versos 1 a 5. Agora vamos analisar os versos 6 a 12, ok? Eu leio e você acompanha aí silenciosamente. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Até o verso 12. Vamos fazer oração, pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Deus bondoso, damos-te graças, porque para nós a tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e para nós é de fato um grande privilégio poder nos reunirmos em torno da tua palavra e buscar nela entendimento da tua vontade. Portanto, Senhor, nós te pedimos, ajuda-nos a compreender corretamente o sentido desta passagem que acabamos de ler. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, também a acreditar que esta é a palavra que vem do Senhor e que assim o teu Espírito também nos mova na direção da obediência à tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado Redentor. Amém. Irmãos, nós precisamos cuidar para não perdermos o fio da meada. Preste bem atenção. Nós estamos analisando nesses dias a primeira sessão da carta de Paulo aos Coríntios. Então não perca o fio da meada. É uma sessão longa, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4.
Então, às vezes, a gente tem aqui que apontar alguma especificidade, algum detalhe, e isso pode fazer com que você perca de vistas o todo, não é? Então, não perca o fio da meada. Nós estamos analisando a primeira sessão. Então, a cada quarta-feira, a gente analisa um pedacinho desta primeira sessão. E você já sabe também qual é o assunto da primeira sessão. A respeito do que Paulo está falando na primeira sessão. Lembram? Divisões. Então, Paulo ficou sabendo que havia divisões na igreja de Corinto. Que divisões eram estas? Eram divisões que surgiram em torno dos nomes dos líderes. Então havia um grupo que dizia, eu sou de Paulo. Outro grupo dizia, não, eu sou de Apolo. Outro grupo dizia, não, eu sou de Pedro, ou de Cefas, que é o outro nome de Pedro. Havia até um grupo que dizia, não, eu sou de Cristo. Só que eles usavam isso como um partido, não é? Esses eram talvez os piores, porque se julgavam mais espirituais do que os outros. Enfim, o problema era que eles estavam se hostilizando. Havia hostilidade entre eles. Então, esse é o assunto do qual Paulo está tratando aqui. As divisões que surgiram lá na igreja de Corinto em torno dos nomes dos líderes. E essas divisões, elas eram motivadas, nós já vimos, por preferências pessoais dos crentes, não é? Eles eram divisões baseadas nas qualidades pessoais dos líderes, talvez a sua capacidade de oratória, quem sabe o seu conhecimento filosófico, as suas habilidades, enfim, por causa destas qualidades pessoais e humanas, os crentes tinham certas preferências de líderes. E então, como eles apreciavam muito a capacidade de argumentação, o saber filosófico, já vimos isso, não é? A habilidade argumentativa, a oratória, a retórica. Então, eles, como eram fascinados por essas coisas, então ficavam escolhendo os seus pastores prediletos e tinha uma certa admiração indevida, não é? Há uma admiração que pode ser legítima, mas o caso aqui era algo pecaminoso que estava levando-os a se hostilizarem. Então, Paulo está aqui ao longo desta sessão mostrando que esse tipo de coisa é contrária ao espírito do evangelho, não é? Então, Paulo já mostrou que eles estavam fascinados com um tipo de coisa que Deus mesmo menosprezou, tornou nula, não é? Esse tipo de coisas que eles tanto valorizavam. Então, é claro que esse tipo de coisa pode ter algum valor, mas não para o conhecimento salvador de Jesus Cristo. Então, isso aqui é um resumo do que está acontecendo nesta sessão. No último estudo, nós vimos que Paulo, desejando provar que estas coisas que eles tanto valorizavam não têm valor para a salvação, Paulo chamou a atenção deles para a pregação dele, a pregação de Paulo. Anteriormente, Paulo já tinha chamado a atenção deles para a configuração da membresia, não é? Paulo disse, olha, para vocês verem que essas coisas não têm tanto valor assim, olha aí,
para a configuração da igreja de Corinto. Vê se tem muita gente culta, muita gente nobre, muita gente preparada. Vê se é uma igreja composta assim por PhDs, por prêmio Nobel. Não, é gente simples, gente comum. Então, com isso, Paulo estava mostrando que se estas coisas que eles valorizavam tanto tivesse tanto valor quanto eles pensavam, a igreja seria composta de gente desse naipe. Mas Paulo diz, não é de gente assim, não é de gente assim que Deus normalmente chama, não são muitos, não é? Claro, Deus chama gente nobre também, mas é uma minoria, é isso que Paulo está dizendo aqui. E na semana atrasada, último estudo, eu mostrei a vocês que o outro argumento de Paulo, Paulo diz, olha, lembram quando eu fui ter com vocês aí para pregar o evangelho? Já está no capítulo 2, de 1 a 5 isso. Quando eu fui ter convosco, vocês se lembram a minha metodologia, o meu jeito de pregar? Paulo disse, eu não fui ter convosco assim, anunciando o evangelho com uma ostentação de linguagem, com uma exibição de sabedoria. O meu jeito, o meu método, era um método de explicar de maneira muito simples o evangelho de Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, lembrem que a pregação que salvou vocês foi uma pregação simples, sem ostentação de linguagem, sem sabedoria humana. Ou seja, eu não usei desses recursos meramente humanos. A fé de vocês não brotou por causa da minha erudição. A fé de vocês brotou no coração de vocês por causa do poder do Espírito. Se eu fosse ter com vocês com uma linguagem rebuscada, exibindo assim recursos meramente humanos, aí vocês iam dizer que vocês foram salvos não pelo poder de Deus, mas por uma sabedoria meramente humana. Então, Paulo chamou a atenção deles para a pregação dele, o apóstolo Paulo, ok? Agora, a partir do verso 6, Paulo continua tratando do mesmo problema, ele não mudou de assunto ainda. A partir do verso 6, Paulo vai mostrar que o fato dele não ter ido a Corinto a pregar com uma sabedoria que ele chama de sabedoria do mundo ou sabedoria humana, não significa que a pregação dele não levasse nenhum tipo de sabedoria. Entendeu? É isso que Paulo vai mostrar agora. Veja o verso 6. Entretanto, preste atenção, entretanto é uma conjunção, não é? Uma conjunção. Uma conjunção é um termo de ligação entre dois pensamentos, entre duas sentenças. Então, o entretanto aqui liga o que Paulo vai dizer agora no verso 6 com o que ele disse no bloco anterior. O que ele disse no bloco anterior? Quando eu fui pregar a vocês, eu não fui com sabedoria humana. Entretanto, eu expus um outro tipo de sabedoria, não é? Então, esse entretanto é uma conjunção adversativa, é uma conjunção que liga dois pensamentos opostos. Há um contraste aqui. Paulo diz, eu não fui a vocês com uma sabedoria humana, entretanto, eu levei sabedoria para vocês.
Eu não levei tolice para vocês, eu levei sabedoria. Entretanto, é um tipo diferente de sabedoria. É isso que Paulo vai dizer no verso 6. Olha só. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, Paulo está estabelecendo aqui um contraste. Não é um contraste entre sabedoria e tolice. É um contraste entre sabedoria terrena e sabedoria divina, celeste. Sabedoria dos homens, recursos meramente humanos e sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Esse é o contraste. Então, o que Paulo está dizendo no verso 6 é mais ou menos o seguinte. Ele está dizendo, olha, quando eu fui ter com vocês, eu evitei usar sabedoria. Ele falou isso lá no verso 1, né? Eu evitei usar sabedoria. Mas isto não significa que eu não lhes apresentei sabedoria. Eu lhes apresentei sabedoria. Só que é um outro tipo de sabedoria. Que outro tipo de sabedoria é essa? Ele diz, verso 6 ainda, ele diz aí, é sabedoria entre os experimentados. O que é isso? Sabedoria entre os experimentados. O que Paulo está dizendo é que o tipo de sabedoria que ele levou aos crentes de Corinto quando lhes pregou o evangelho, o tipo de sabedoria que ele anunciou a eles, era uma sabedoria que era acessível somente aos experimentados, aos maduros. É um tipo de sabedoria que não é acessada pelos recursos meramente humanos. É um tipo de sabedoria que só pode ser acessada pelos nascidos de novo, pelos experimentados, pelos que foram regenerados, pelos que foram iluminados pelo Espírito de Deus. Então é um tipo de sabedoria que o homem natural, com seus recursos naturais, não tem acesso. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui, olha. Paulo, no primeiro bloco, de 1 a 5, Paulo diz, quando eu fui pregar a vocês, eu não fui com sabedoria, não fui usando essas coisas que vocês tanto valorizam. Entretanto, eu levei sabedoria sim, verso 6. Mas é um tipo de sabedoria que somente é acessada pelos experimentados, pelos maduros, pelos espirituais, pelos que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Então é um tipo de sabedoria que não é algo meramente humano, natural, dessa esfera. É algo sobrenatural, é algo espiritual. É isso que Paulo está dizendo aí no verso 6. Muito bem, então prossigamos aí, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, desta esfera natural, deste mundo. Nem a sabedoria que eu levei a vocês, diz Paulo, não é a sabedoria dos poderosos desta época. Não é aquele tipo de sabedoria que é acessada
pela mente natural dos seres humanos. Não é aquele tipo de sabedoria que os acadêmicos, os filósofos, os poderosos, os PhDs, não é? Têm. Não é esse tipo de coisa. Paulo diz, é um outro tipo de sabedoria que eu lhes levei. Não é a sabedoria dos poderosos deste século, desta época. Por quê? Porque a sabedoria meramente humana, a sabedoria apenas desta esfera natural, embora possa ser útil para muita coisa, não é? Ela é ineficaz para a redenção dos seres humanos. A gente consegue fazer muita coisa com a sabedoria humana e graças a Deus, porque Deus, essa sabedoria natural, a gente consegue desenvolver bastante a criação de Deus, mas a gente usa essa sabedoria por causa do pecado de uma maneira nefasta, não é? A gente faz aviões que facilita bastante a vida da gente, que você pode se deslocar a uma distância longa, um tempo curto, mas os mesmos aviões que a gente criou, a gente usa para matar gente, destruir nações, bombardear e percebe? A sabedoria humana, ela pode ser útil até certo ponto, mas ela não redime, ela não salva a raça humana, não é? Então, essa é a sabedoria dos poderosos deste século. Então, Paulo diz, quando eu fui aí a vocês, eu não fui com a sabedoria humana. Entretanto, eu levei sabedoria para vocês. Mas eu levei uma sabedoria entre os experimentados. Uma sabedoria que só é acessível para aqueles que nasceram de novo. Não a sabedoria dos poderosos deste mundo. E ele termina o verso 6 dizendo que esta sabedoria dos poderosos deste mundo, verso 6, ele diz, foi reduzida a nada. É uma sabedoria, esses recursos humanos foram reduzidos a nada. Pergunta é, quem reduziu a nada a sabedoria dos homens? Quem reduziu a nada a sabedoria dos homens? Ora, quem reduziu a nada a sabedoria dos homens, não é? É o próprio Deus. Foi Deus que reduziu estas coisas a nada. Preste bem atenção. Paulo está aqui resolvendo qual o problema? Com que problema que ele está dando? Problema das divisões, porque eles valorizavam estas coisas que Paulo chama de sabedoria deste mundo. Esses recursos naturais meramente humanos, que são apenas da dimensão intelectual humana, não é? Da capacidade humana per si, não é? Então, Paulo está mostrando aqui aos coríntios que estas coisas que eles tanto valorizavam e que os dividiam e os fazia hostilizar uns aos outros, Deus reduziu a nada. A nada, não é? A pergunta é, quando foi que Deus reduziu a nada estas coisas que são meramente humanas? Quando foi que Deus reduziu a nada a humanidade com todo o seu poder, com toda a sua pompa, com todos os seus recursos? Quando foi que Deus reduziu a nada? Na cruz do Calvário, não é? Irmãos, o que aconteceu lá na cruz?
lá na cruz, a velha humanidade corrompida pelo pecado foi julgada e condenada por Deus. Não é? Foi isso que Deus fez. Ele enviou seu Filho, e o Filho eterno de Deus tomou a nossa humanidade, tornou-se um de nós, e nele Deus condenou, julgou, condenou a humanidade decaída, maculada, estragada pelo pecado. Então, na cruz, Deus condenou a humanidade com todas as suas virtudes, com todos os seus poderes, com toda a sua inteligência, com todos os seus recursos, com toda a sua nobreza. Lá na cruz, Deus reduziu a nada o ser humano. Ele matou, ele executou a pena capital, e ele destruiu a humanidade corrompida pelo pecado. É claro que nós sabemos que Deus estava recriando a humanidade. No terceiro dia, um novo ser humano veio à existência na ressurreição de Jesus. Então, a velha humanidade foi executada, morta, e uma nova humanidade ressurgiu no terceiro dia, na ressurreição de Jesus. Mas o que nos interessa aqui agora é o que Deus fez lá na cruz. Ele reduziu a nada. Preste atenção no que Paulo está dizendo para os seus leitores. Paulo está dizendo, vocês estão muito fascinados aí com o brilhantismo da filosofia humana, vocês estão muito fascinados aí com os poderes, não é? Do ser humano, vocês estão muito fascinados aí com esses recursos dos seres humanos, a ponto de colocar líderes religiosos num pedestal e idolatrá-los. Paulo está dizendo, todas estas coisas que vocês tanto valorizam, idolatram, lá na cruz Deus reduziu a nada. Está claro o que Paulo está dizendo aqui para eles? Então, Paulo está mostrando que Deus reduziu a nada estas coisas. Então, ao dizer que a sabedoria que anunciava era para os maduros, os experimentados, Paulo já está aqui preparando o terreno para lá na frente, ele vai dizer, nós vamos ver no futuro, lá na frente ele vai dizer que o problema dos coríntios era imaturidade. Ou seja, Paulo diz que eles eram crianças em Cristo. Em outras palavras, Paulo está fazendo o diagnóstico daquelas divisões. Sabe por que vocês ficam brigando aí na igreja? Por causa dessas coisas? Sabe por que vocês se dividem? Porque vocês não entenderam a cruz. Vocês não entenderam o evangelho. Vocês não tiveram uma correta compreensão do que Deus fez em Cristo. Se vocês entendessem que Deus reduziu a nada essas coisas, vocês estariam valorizando o que Deus valoriza e estariam menosprezando o que Deus menospreza. Então, poder político, poder financeiro, poder econômico, todas estas coisas, Deus reduziu a nada. A esperança
nossa, não pode estar nessas coisas. Então, é isso que Paulo está dizendo. A sabedoria de Deus que nós levamos a vocês é para os experimentados. Vocês estão agindo como se não fossem experimentados, não fossem maduros. Estão agindo como crianças em Cristo. Estão valorizando coisas que Deus descartou e abandonou. Coisas que Deus condenou, não é? Então, esse é o sentido aí do verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Tem um mas aí no início do verso 7. Outra conjunção. Se aquela conjunção era uma conjunção, essa também é uma conjunção adversativa, não é? Mas, contudo, todavia. Então, depois de dizer o que não era a sabedoria que ele levou, aí ele vai dizer, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Então, Paulo agora, depois de dizer que a sabedoria que ele levou não é a sabedoria humana, não é a sabedoria que Deus reduziu a nada, ele vai dizer, ele vai explicar agora que tipo de sabedoria ele anunciou aos coríntios, não é? Então, preste bem atenção. Ele diz aí que é a sabedoria de Deus em mistério. Irmãos, aqui a gente precisa ser bem cauteloso, porque esta é uma afirmação que é muito mal compreendida nos nossos dias, não é? Tem muita gente que entende esse versículo como se Paulo estivesse dizendo que há um modo de pregar o evangelho que é um modo ininteligível. Então, olha, preste bem atenção no que Paulo está dizendo. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. O que é isso que Paulo está dizendo? Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Preste atenção. Vamos com calma aqui. Antes, percebam que Paulo agora usa o plural. Há uma mudança aqui. Olha aí na sua Bíblia, a partir do verso 1 do capítulo 2, Paulo falava sempre no singular. Quando fui ter convosco, não fiz com ostentação de linguagem, porque decidi nada saber entre vós, a minha palavra, a minha pregação, não é? Então, Paulo está falando no singular, primeira pessoa do singular. Quando eu fui aí pregar para vocês, a minha pregação, eu não fiz assim, singular. Mas chega no verso 6, ele começa a usar a primeira pessoa do plural. Expomos, verso 7, falamos. Isso é significativo, parece uma coisa pequena, mas é significativo. Os estudiosos têm se debatido aqui para entender essa mudança. Por que Paulo mudou? Qual é o significado desse plural a partir do verso 6? Irmãos, a melhor explicação que eu acho é que
Paulo agora está se referindo ao grupo apostólico. Ele está se referindo a ele e aos apóstolos, os 12 apóstolos, não é? Então ele está se referindo aos apóstolos, à pregação apostólica. Então preste atenção. Veja bem, verso 7. Mas nós, os apóstolos, pregamos, falamos, anunciamos a sabedoria de Deus em mistério. Isso já dá uma dica para a gente, já dá uma dica. Porque Paulo não está falando da nossa pregação. Paulo está falando da pregação dos apóstolos. Então, não é a nossa pregação, é a pregação dos apóstolos. Uma dica. Agora, o que significa isso? Paulo está dizendo que eles, os apóstolos, falavam, anunciavam uma sabedoria em mistério. Será que Paulo está se referindo aqui a um modo de pregar que usa palavras ou sons ininteligíveis? Porque tem muita gente que entende isso assim hoje, não é? Fala alguma coisa que ninguém entende, usa sons ininteligíveis. Aí você pergunta, eu não estou entendendo. Não, é aquilo que Paulo está dizendo. Falamos a sabedoria em mistério. Então eu estou pregando em mistério. Por isso que ninguém entende. Eu estou falando em mistério. Será que é disso que Paulo está falando aqui? Eu já vou dizer que não é isso que Paulo está dizendo aqui. Então preste atenção. Que mistério é esse? Que sabedoria em mistério é esse? Irmão, simples. Paulo está dizendo, nós, os apóstolos, anunciamos um tipo de sabedoria que é misteriosa. Não é acessada, senão pelos experimentados. Não é que eles usavam sons inarticulados, não é? Mas o que Paulo está dizendo é que esse tipo de sabedoria que ele levou aos coríntios é uma sabedoria misteriosa, não apenas nesse sentido. Preste atenção ainda no verso 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, preste atenção, outrora oculta. Que sabedoria é essa? É uma sabedoria. O que é a sabedoria de Deus? É o Evangelho, irmãos. É o Evangelho. É o modo pelo qual Deus decidiu redimir a sua criação. Então Deus tem um plano, ele bolou um jeito, ele idealizou um jeito de redimir a sua criação. Esta é a sabedoria de Deus, por meio do seu Filho, na cruz do Calvário. Cristo é a sabedoria de Deus. O Evangelho é a sabedoria de Deus. E Paulo diz que esta sabedoria é uma sabedoria que outrora esteve oculta, mas agora foi revelada. Por isso é que é uma sabedoria misteriosa. Nos dias do Antigo Testamento, Paulo diz, lá no seu sermão no Areópago, que Deus permitiu que todos os povos vivessem na ignorância. Só Israel tinha conhecimento desse plano. Só Israel. E ainda assim, um conhecimento que o escritor de Hebreus chama de sombras, imagens. O que Israel tinha? Israel tinha pistas desse plano.
ele só foi claramente revelado quando Cristo veio aqui. Durante muito tempo, Israel tinha pistas. Tinha pistas. Do jeito de Deus. Deus planejou redimir pela morte de uma vítima, um cordeiro. Deus ensinou o seu povo, sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. O pecado requer pena capital. A alma que pecar, esta morrerá. E Deus então montou um sistema religioso e deu ao povo de Israel, que eram figuras desse plano redentor. Então, um judeu ia para adorar o seu Deus, aí quando ele chegava lá no tabernáculo, no templo, eu vim adorar o Senhor, o sacerdote dizia, Deus é luz, não há treva nele, Deus não aceita pecadores, sem chance. Não há nenhuma chance de Deus receber você, rapaz. Deus é santo, você é pecador. Não tem comunhão entre o santo e o pecador. Imagine aqui, eu vou dar asas à criatividade. Aí o pecador curvava a cabeça, triste, embora. Aí o sacerdote, não, vem cá. Deus arrumou um jeito. Deus arrumou um jeito de receber pecadores. Se você trouxer um cordeirinho, uma vítima, e essa vítima for sacrificada no seu lugar, Deus vai aceitar seu culto. Aí ele levava o cordeirinho, não é? O sacerdote fazia ele colocar as mãos sobre a cabeça do cordeiro, transferindo a culpa, o pecado. E o sacerdote então pegava o cutelo e matava a vítima. E por causa do sangue daquela vítima, o pecador agora seria aceito. O que Deus estava fazendo? Dando pistas do seu jeito, do seu modo de agir para redimir um povo para si. Quando Jesus nasceu, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá dizendo, gente, lembra aqueles cordeirinhos que a gente matava? Aquilo não é só uma ilustração. Esse é o Cordeiro. Aquilo lá era só pistas que Deus estava dando para a gente. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus chegou, essa sabedoria outrora oculta foi revelada, foi explicada. Jesus escolheu os 12 apóstolos, treinou, explicou para eles, deu detalhes, esclareceu a eles, não é? Tinham pistas. Lembra de João Batista? Mandou perguntar para Jesus, você é o Messias ou a gente tem que esperar outro? Percebe como a coisa não estava tão clara assim, estava meio obscura? Não é? Então, entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Vamos voltar ao verso 6. Verso 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, essa sabedoria, esse plano sábio que Deus idealizou, é um plano misterioso. Ele esteve oculto durante um tempo, mas agora foi revelado. Os apóstolos explicaram esse plano. Então, para nós, a sabedoria de Deus não está mais oculta, está revelada. Entendeu o que é? Falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. E olha o que Paulo diz mais sobre essa sabedoria, que é diferente da sabedoria humana. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, esse plano foi idealizado quando?
na eternidade. Esteve oculto e foi revelado agora. Ele foi sendo revelado gradativamente. Há uma progressão nesse processo de revelação, não é? Se você acompanha a história bíblica, você vai vendo essa progressão. Lá no Éden, Deus deu a primeira pista. Assim que aconteceu o pecado, Deus pronunciou a maldição para a serpente, dizendo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, a serpente, e o descendente da mulher. O descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai esmagar a sua cabeça. Uma pista. Deus falou: já está a caminho na história. Um descendente da mulher. Olha, não é descendente de homem, é descendente da mulher. Não tem pai biológico. Ele vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Primeiro anúncio do plano. Tudo muito obscuro, tudo muito, não é? Misterioso. Sabedoria de Deus em mistério. E aí um dia Deus chamou um homem, Abraão, falou: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra onde eu vou mostrar você e tal, e vou abençoar você, vou estabelecer a minha aliança com você, você é seu Deus, você vai ser meu povo, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, vou te dar uma descendência enorme. E olha, por causa de um descendente seu, vão ser benditas todas as famílias da terra. Mais uma pista. Percebe? O mistério sendo clareado, vai ser um descendente de Abraão. Percebe? 700 anos antes, Miqueias disse: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti, de Israel, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Outra pista. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente vai nascer em Belém. Percebe? Isaías 53. Isaías fala que ele vai ser um servo sofredor, não é? Vai ser esmagado, vai ficar como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, vai ser humilhado. Outra pista, vai ser um servo sofredor. Percebe? Israel tinha mais luz do que as demais nações, mas não tinha clareza total. Sabedoria em mistério, mas que agora, outrora esteve oculta, mas que agora foi revelada. E Cristo confiou esta mensagem aos apóstolos. Ele escolheu 12 homens, treinou esses homens, e esses homens explicaram para nós esse mistério. E nós recebemos de bandeja, de bandeja. Por isso que nós, os apóstolos, falamos sabedoria que outrora esteve oculta, mas agora foi revelada e nós passamos para vocês, as futuras gerações. Aquilo que esteve oculto, mas agora foi revelado. Está claro? Paulo não está dizendo que falamos sabedoria em mistério é um jeito de pregar o evangelho que ninguém entende. Não é disso que Paulo está falando. Não é isso que o texto está dizendo. Então, o que Paulo está mostrando aqui é o quê? Que a sabedoria humana que os coríntios tanto valorizavam, Deus reduziu a nada. Que os apóstolos trouxeram outro tipo de sabedoria.
não é uma sabedoria acessada pela mente natural. É uma sabedoria acessada por uma mente iluminada pelo Espírito de Deus. Sabedoria que esteve oculta, mas que Deus revelou. Ok? Verso 7, não é? E que é desde a eternidade para a nossa glória. Verso 8. O que Paulo está fazendo? Está explicando que tipo de sabedoria que ele levou, não é? Verso 8. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo está dizendo, olha, esse tipo de sabedoria que vocês deveriam valorizar e não valorizam, está valorizando uma sabedoria que Deus reduziu a nada, esse tipo de sabedoria, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Porque se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. A elite religiosa, a elite política, a elite social da época, os homens poderosos que tinham poder político, poder econômico, poder religioso, que era a nata, os sábios da sociedade. Quando Cristo veio aqui, eles olharam para ele e viram nele o Rei da Glória? Não! Viram um impostor. E o que eles fizeram com Deus quando Deus veio aqui? Mataram ele. O que isso significa? Que essa sabedoria humana não vale para nada. O poder político não vale para nada. O poder econômico não vale para nada. Os poderosos desse século não conseguiram entender quando Deus esteve aqui. Em vez de verem nele o Rei da Glória, acharam que era um impostor e o liquidaram. Lembra do texto que o IDI leu no início? Jesus orou, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Não é? Então, a alguns Deus deu a sabedoria do alto. A gente vê vários, não é? Que encontraram com Jesus e viram nele o Rei da Glória e se curvaram e o adoraram, se renderam, não é? Lembre aí de vários casos, vários casos. Pense nos malfeitores crucificados com Jesus. Um deles reconheceu que Jesus era o Rei da Glória. E ele falou, lembra de mim quando vieres no teu reino. Lembra? O outro não, o outro blasfemava. Mas a um Deus abriu os olhos e ele viu em Jesus o Rei da Glória. Não é? Lembra quantos que Deus abriu os olhos e eles viram a Jesus, o Rei da Glória. O próprio Paulo, que está nos ensinando nessa noite, durante muito tempo ele olhava para Jesus e via em Jesus um impostor. E ele perseguia os amigos de Jesus. Até que um dia, e olha que Paulo tinha toda a sabedoria. Paulo era um homem culto, era um homem preparado, era um homem versado em toda a cultura da época, mas nada disso ajudou Paulo a ver o Rei da Glória em Jesus. Até que um dia, a sabedoria do alto o alcançou no caminho de Damasco. Os olhos dele foram abertos. E ele, que era um homem letrado nas Escrituras, dominava as Escrituras do Antigo Testamento, lia as Escrituras, mas não
não via Jesus lá como o Rei da Glória, agora faz uma releitura da Bíblia e vê Jesus em cada página. E ele disse: agora eu considero tudo perda, os meus diplomas, a minha cultura, as minhas virtudes, os meus recursos, a minha posição social, tudo isso eu considero esterco, perda, porque agora eu fui encontrado pela verdadeira sabedoria. Entende o que Paulo está dizendo aqui? Não é? Os crentes de Corinto estavam obcecados, fascinados com coisa que Paulo falou: eu já abandonei isso há muito tempo. Posição social, título acadêmico, situação socioeconômica, nada disso pode me ajudar. Tudo isso Deus reduziu a nada, a menos que Ele queira se revelar a mim, eu não poderei conhecê-lo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Em outras palavras, meus irmãos, se Deus não tiver misericórdia de nós, se curvar e se revelar a nós, nós estamos totalmente, irremediavelmente perdidos. Em outras palavras, se você olhou para Jesus e viu nele o Rei da Glória, isso aconteceu não porque você é mais inteligente do que os outros. Tem gente mais inteligente do que você que não entende essas coisas. Isso só aconteceu porque Deus foi gracioso com você. Ele abriu seus olhos. Ele se revelou a você. Entendeu? Então, a fé cristã, ela coloca o machado na raiz do orgulho humano. Um crente orgulhoso que se acha é um contrassenso. Não tem nada em você que você não tenha recebido. Até a sua fé é dom de Deus. Então, tudo isso deve nos levar a uma atitude de humildade. Eu não sou redimido, eu não sou salvo pelos meus próprios recursos. É isso que Paulo está ensinando aqui. Então, vejam bem, para terminar agora, meus irmãos, verso 9. Mas como está escrito? O que Paulo vai fazer agora? Como está escrito? Está escrito aonde? Paulo vai citar a Escritura agora. O que Paulo está fazendo aí? Ele está fundamentando o seu ensino na Bíblia. Ele está dizendo: olha, essas coisas que eu estou ensinando para vocês aqui, eu não estou tirando atrás da orelha. Eu tirei isso na Bíblia. Como está escrito? Como é que está escrito aí? Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é uma citação livre, provavelmente uma citação livre, porque a gente não encontra esse texto ipsis literis, não é? Mas deve ser uma citação livre. Naquela época, você não tinha ainda essas normas da ABNT, que você tem que citar, colocar aspas, citar fonte. Paulo era um escritor de outra época. Então, é uma citação livre de Isaías, muito provavelmente uma citação livre. Você tem alguns textos em Isaías parecido com isso. Então, deve ser uma citação livre de Isaías. É, uma citação livre, não é exatamente como está lá. Então, preste bem atenção. O que Paulo está dizendo aí, irmãos? Aí é outro texto que tem sido muito mal entendido. Você certamente já leu esse texto, já viu até pregação nesse texto, achando que esse texto está falando do céu, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós lá no céu. Mas não é nada disso que está aí. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está falando de uma esperança
futura, não é isso. Ele está falando da capacidade de entender o Evangelho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não passou jamais pelo coração humano o que Paulo está dizendo é o seguinte: você não pode chegar ao conhecimento salvador de Jesus Cristo por si mesmo, pelos seus próprios recursos. Olhos humanos, ouvidos humanos, entendimento humano não pode acessar essas coisas. Ninguém pode acessar essas coisas, a menos que Deus desvende os seus olhos, destranque os seus ouvidos, abra o seu entendimento. Se Deus não fizer isso, olhos não veem, ouvidos não ouvem, e o coração humano não pode conceber essas coisas por si mesmo. Está claro o que Paulo está dizendo? É isso que Paulo está dizendo. Então, isso não é acessado por causa dos nossos recursos. Cultura, a posição social, prestígio, nada disso lhe dá acesso a essas coisas. É pela graça, não é? Como é que isso é acessado então? E aí eu termino mesmo. Como é que isso é acessado então? Versos 10 a 12. Paulo vai dizer como é que isso é acessado. Essas coisas que eu não posso acessar por mim mesmo, essas coisas que eu não posso alcançar por minha própria compreensão, Deus nolo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, não é? Ou seja, nós não temos apenas um conhecimento natural. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você só conhece essas coisas, você só foi a Cristo e o recebeu como seu Salvador, porque o Espírito Santo antes trabalhou em você. Foi o Espírito Santo que convenceu você do seu pecado. Você só decretou a sua falência espiritual porque o Espírito Santo trabalhou em você. Esse jeito de Deus salvar, a gente não consegue acessar a menos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. Enquanto o Espírito Santo não fizer isso, você vai achar que você dá conta. Você vai achar que você consegue por você mesmo. Você vai achar que você consegue ser aceito e recebido por Deus com base nos seus próprios recursos. Mas o Espírito Santo que nos leva a esse conhecimento da sabedoria de Deus em Cristo Jesus. A menos que o Espírito Santo faça esse trabalho em nós de convencimento do pecado, da justiça, do juízo, nenhum de nós iria a Cristo em arrependimento e fé. Você só foi a Cristo em arrependimento e fé, entendeu essas coisas, olhou para Cristo, em vez de ver um impostor, viu o Rei da Glória, porque o Espírito Santo antes abriu seus olhos. Você estava reagindo à obra do Espírito Santo. Então, é pelo Espírito Santo que nós acessamos estas coisas. O homem natural não aceita essas coisas.
Para o homem natural, essas coisas são simplesmente loucura. O homem natural que não tem o Espírito de Deus, olha para você e fala, cara, você está perdendo seu tempo, cara. Olha só. Como é que você está perdendo seu tempo? Mas é porque eles não podem acessar essas coisas. Essas coisas não são acessadas pelos recursos meramente humanos. Essas coisas só são acessadas pela obra graciosa do Espírito em nós. Irmãos, que coisa maravilhosa, não é? Coisa maravilhosa, a menos que o Espírito Santo faça isso. Então, veja bem, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está ajudando os crentes de Corinto a compreenderem o Evangelho. A compreensão ruim do Evangelho estava causando divisão na igreja. Veja como é que é. Tem muita gente que fala, não, eu sou um cara prático. Esse negócio de ficar estudando teologia, esse negócio para mim é uma perda de tempo. Eu sou um cara prático. Mas olha, o que Paulo está fazendo aqui? Tratando de um problema prático, divisão da igreja. Mas qual era a causa? Teologia ruim. Não tinham entendido a cruz. Estavam valorizando os recursos humanos que não pode levar ninguém à salvação. Então, você pode agradecer a Deus o seu preparo acadêmico. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, que o jovem crente tem que abandonar a faculdade. Não. Estude, cresça intelectualmente, progrida na vida. Mas não pense que a sua redenção está nessas coisas. Essas coisas não podem tirar você do pecado para a vida. Essas coisas são boas e devem ser cultivadas e usadas para a glória de Deus. Mas não se glorie nessas coisas. Se alguém deve se gloriar, glorie-se em Cristo Jesus, não é? Se Deus te deu cultura, preparo acadêmico, posição social, agradeça a Deus, use para a glória dele, mas não se deixe levar pelo orgulho, pela soberba, e não fique se achando que é isso que lhe faz ser aceito por Deus. De fato, você só é aceito por Deus por causa do que Cristo fez, e não por causa do que você faz. Você é aceito por Deus apesar de, e não por causa de. Isso é evangelho. Isso é boa notícia. Não tem notícia melhor para um pecador como nós do que saber que aquilo que nós não tínhamos, Deus providenciou em Cristo Jesus.